podcast ao vivo é de Deus, onde estamos aqui para mais de 120 países através da Rádio Gospel e transmitindo também pelo Instagram, onde estamos aqui com a Rose Samargo. É isso mesmo o seu nome? Saramargo. Rose Saramargo. Rose Saramargo. Primeiramente, eu quero desejar a você um dia, uma noite, um dia, uma tarde abençoada, porque além de estarmos ao vivo, estamos gravando e vai passar em outros horários em nome de Jesus. Amém. Como nasceu esse sobrenome Saramargo? Então, esse nome Saramargo nasceu, né, que é do meu esposo. Então, depois de casado, eu herdei esse nome. Minha sogra, antes de falecer, pediu para mim não tirar o Saramargo do nome artístico. E ficou, né, Rose Saramargo. Porque Saramargo... Mas, Rose, esse Saramargo, seu esposo é o quê? Ele é brasileiro ou é de outro país? Eu acho que é português. Ah, português. Então, esse sobrenome Saramargo é Portugal. Eu acho que é de Portugal. Ah, que legal. Rose, você mora onde? Aonde você mora aqui no estado do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Nova Iguaçu. Eu quero mandar um grande abraço aí a todo o povo de Nova Iguaçu. Um povo acolhedor, maravilhoso, eu conheço muito bem. Povo que ouve a programação do Pastor É de Deus, seja no 93, eu cheguei aqui na Rádio Gospel 1000, e pela primeira vez estamos aqui no podcast É de Deus com a cantora Rose Saramargo. Nome abençoado de Deus. Amém. Você é compositora? Então, eu tenho algumas composições, né, que Deus me deu quando era criança. Ultimamente, assim, eu não tenho feito nenhuma composição, não, recente não. Mas eu tenho algumas composições antigas, né, que esse ano, é novidade aqui, esse ano, até final do ano, a gente já está trabalhando em cima da canção, né, para ela já jogar em todas as plataformas digitais, musicais aí para vocês ouvir, né. Fiz ela ia fazer 9 anos de idade quando o Senhor me deu letra, canção e melodia. Ah, que maravilha! Rose, há quantos anos já na presença do Senhor? Então, eu nasci e fui criada na presença do Senhor, né? Antes de nascer, eu sempre falo isso, antes de nascer, eu fui promessa para minha mãe, né? Minha mãe pedia muito a Deus, eu tenho um irmão mais velho, minha mãe pedia muito a Deus uma filha menina. E naquela época não tinha, era muito difícil você bater uma ultrassonografia, só podia bater uma ultrassonografia quem tinha condições naquela época. Minha mãe não tinha condições, e quando foi entregue para ela a revelação que eu iria ser uma levita da casa do Senhor, que Deus ia me levar para muitos lugares, que ela iria gerar uma menina, né? E logo em seguida ela gerou essa menina, só que eu sempre falo que a promessa que Deus me fez, Deus primeiro fez a minha mãe. E então, quando eu fiz meus 5, 6 anos, o Senhor reafirmou a promessa dele na minha vida, quando eu comecei a ter um pouquinho de entendimento, porque eu sempre falo que, assim, tem um chamado escolhido, né? E o escolhido não tem escolha. É verdade. E o Senhor, assim, ele já falava comigo desde pequena. Muito pequenina, sim, muito pequenina, eu já tinha alguns mistérios com o Senhor, Deus mostrava algumas coisas. Cheguei a me afastar, mas foi por pouco tempo. Chegou a se afastar? Essa pergunta eu ia fazer para você sempre. Sim. Cheguei a me afastar dos caminhos do Senhor, mas foi por pouco, foi um período bem pequenininho mesmo. Tá, então já que você tocou nesse assunto, quando você se afastou, o que você aprendeu de lição com o seu afastamento que hoje deixaria um conselho para o povo aqui? Então, que nem eu acabei de falar, existe o chamado e existe o escolhido. O escolhido não tem escolha. Cheguei a me afastar por um motivo pessoal, né? Com meus 12, 13 anos eu passei algo muito ruim, né, no meu campo familiar, que me levou a se afastar dos caminhos do Senhor, porque chegou um momento da minha vida, porque algo muito ruim aconteceu, e eu cheguei a duvidar do amor de Deus pela minha vida. Eu falava assim, Senhor, se o Senhor realmente me escolheu, por que o Senhor permitiu que esse dia ruim chegasse na minha vida? Se o Senhor realmente... Eu cheguei a questionar porque eu era uma adolescente. Sim. Né? E o que eu passei foi algo muito ruim. Um dia eu irei contar, né? Muita gente ainda não sabe meu testemunho por completo, porque eu falei para o Senhor que quando Ele fizesse, né? Eu queria que Ele me levantasse através da música, né? Do dom que Ele me deu. E quando Ele me completasse a promessa a qual Ele me prometeu, eu iria contar o testemunho. É um testemunho muito forte. Mas Sim. eu só vou contar quando a benção ser concluída por completo. Então, assim, me afastei por um pequeno período, mas foi o suficiente para entender que sem Jesus não dá para viver.
Hoje você aconselha hoje para que ninguém se afaste da presença do Senhor, porque você teve uma experiência que não foi Sim, boa, não é isso? sim, me afastei, mas ele nunca se afastou de mim. Aleluia, que Eu sempre maravilha. tive o temor. Me afastei por um período, passei Sim, uma situação assim bem difícil, como eu acabei de falar sobre o escolhido. Então, assim, não adiantava eu fugir. Eu tentei fugir, tentei não querer mais esse chamado para minha vida, porque eu não escolhi. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu quero ficar quietinha no banco, eu não quero aparecer, mas aquele que o Senhor chama, por mais que você não queira, Deus ele acaba criando uma situação para te colocar no lugar qual ele te chamou, para é verdade. vivenciar o milagre. Qual o nome do seu esposo, Rose? Acaso Saramargo. Acácio Isso. Saramago. Meu carinho, um abraço, Deus abençoe a Amém. tua vida. Sei que ele deve estar assistindo. Rose, vamos lá, nós temos 10 perguntas aqui para você. Eu tenho certeza que vai ser tudo bênção na sua vida, você vai Sim. responder de cara, com certeza. A primeira pergunta que eu quero te fazer: qual foi o momento, Rose, que você decidiu dedicar sua vida ao louvor? Ah, isso aí não tem como esquecer. Como eu falei, né? Nasci, fui criada na igreja, canto desde os meus 3 para 4 anos de idade, né? Mas assim, profissionalmente mesmo, ministerialmente, tenho uns 7 anos. 6 para 7 anos, já faz uns 7 anos. Tive uma infecção generalizada, né? Meu testemunho é muito forte. Tive uma infecção generalizada. Tenho várias promessas do Senhor, como muitos levitas que vão estar assistindo esse podcast vai se identificar. Recebi várias profecias, várias promessas lá atrás, quando eu era criança, só que eu vivia fugindo. Eu falava assim, eu não quero. Eu nem tinha redes sociais, eu nem tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada disso, porque eu não gostava de aparecer. Então, assim, Deus colocou a minha amiga na minha vida que sempre falava assim, quero mandar um beijo para ela, a Yane, quando ela sempre pode, ela Anne, tá me né? Tá ligada acompanhando. conosco aqui, tá ligada assim. Ela sempre pode estar quando ela pode, ela tá sempre me acompanhando, me incentivando. Gente, vale muito a pena, né? A palavra de Deus fala que existe amigo mais chegado que irmãos. Sim, sim, E verdade, ela mora no verdade. meu coração, uma pessoa que sempre incentivou meu ministério, sempre acreditou no que Deus falou que iria fazer. E ela faz parte de tudo que está acontecendo. Ah, ela está aqui, ó. E ela faz parte de Tá tudo aí. que está O nome acontecendo dela é na minha Laiane, é vida. isso? A Ayane, aqui, ó, ela aqui, ó. Ayane, meu carinho, um Isso. abraço. Eu tô vendo aqui ela aqui, meu carinho, um abraço, Ayane. Olha E só, você tá sendo um canal de bênção na vida da Rose, né? Ela tá aqui elogiando você pra caramba, que bênção. foi uma das pessoas, assim, uma das primeiras pessoas, né? Uma das primeiras pessoas a me incentivar a fazer rede social, porque eu não gostava de rede social, não queria aparecer. Eu sempre falava assim, deixa eu quietinha no banco, Senhor, deixa eu ficar ali quietinha, sem aparecer, porque a gente sabe que quanto mais árvore ela dá fruto, mais ela é apedrejada, e nem todo mundo aguenta É verdade, Rose. o peso da responsabilidade, porque é muito grande. Então, pessoas que vê de fora, mas fulana quer aparecer, mas fulana quer ser a tal. Gente, se eu não fizer isso aqui que Deus manda eu fazer, quem paga sou eu. É verdade, Eu não Rose. quero É pagar o verdade. preço. É Então, eu tive verdade. essa infecção generalizada porque eu vivi em desobediência. Qual é a Olha desobediência? aí. O Senhor mandava eu fazer e eu não fazia. Você Ele falava desviava, né? Você fazia igual a Jonas, mandou em blocar você, ia assim, para outro. o Senhor falava assim para mim, porque além de ter esse chamado lindo que é ministério, né, um ministério de louvor, né, que eu sempre falo que eu não sou uma cantora, eu sou uma adoradora. Além desse chamado Sim, lindo que ele colocou na minha vida, né, Deus me deu também o dom da ministração. Além de mas estar cantando, eu bacana. ministro em cima dos louvores. É um mistério que Deus tem comigo. Além das canções, é uma ministração em cima. Então, se Deus me der algo, eu vou entregar, eu vou falar. Então, assim, é uma peleja muito grande, porque ao mesmo momento que você está ministrando, está entregando, você está ali sendo tratado. É Né? verdade. Então, É eu verdade. fugia, eu falava assim, Senhor, como que eu vou profetizar se eu não estou bem, eu estou quebrada, né? Aí chegou um belo dia na minha vida que eu tive uma infecção generalizada, quase morri, fiquei desenganada pelos médicos. Olha aí. E ali no hospital, vários dias internada, eu senti o espírito da morte. Eu senti. E nisso que eu senti o espírito da morte, foi num domingo de Santa Ceia, um dia de Páscoa. E eu falei assim com o Senhor, eu falei, Senhor, eu já não aguento mais sofrer, eu já não aguento mais sentir tanta dor.
Era medicação manhã, tarde, noite, fazia exame de manhã e à noite para saber como que estava a infecção, se eu estava reagindo às medicações, e eu não estava reagindo às medicações. Então, quando meu Caramba. esposo chegava para perguntar como que estava a minha evolução, as enfermeiras, o médico sempre falava, tá na mesma. Ela não teve nenhuma evolução. Meu Ela não Deus. teve. E Muito dali eu forte. comecei a inchar, 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 inchar. Eu fiquei imensa, de tão inchada que eu estava, porque a infecção, ela generalizou. E eu estava até perdendo as forças da minha perna. Caramba, Rose. E esse dia eu falei com o Senhor, Senhor, e eu jogava tudo para fora. Todas as medicações que entravam, tanto intravenoso quanto oral, eu vomitava. Então eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aguento mais sofrer, eu tô sentindo muita dor. E eu falei assim para ele, me leva. Falei, me leva, Senhor, me prepara aqui, me recolhe e me leva. Então você chegou a pedir a morte para Sim, Deus? falei, Senhor, me prepara Caramba. aqui e me leva. Só que eu falei assim, Senhor, não, eu não posso morrer sem ver tuas promessas, porque muitas pessoas que estão assistindo essa live já pediram a morte. Mas quando a Verdade. morte bate na sua Verdade. porta, você se arrepende. E quando eu senti aquele frio subir na minha perna, eu falei assim, não, Senhor, eu não posso ir agora, porque se eu for, vamos falar lá, foi mais uma cheia de promessas e nenhuma aconteceu. E nesse momento eu comecei a sentir aquele negócio, aquele frio que estava nas minhas pernas sair. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar. Porque eu sabia que Deus estava me levando. Eu sabia. Sim. Eu sabia porque Deus, ele testifica tudo o que ele fala com você. A tia do meu esposo, ela é evangélica também. Ela ligou, eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus falou comigo que me tirou de cena para entrar em ação. A tia do meu esposo ligou para ele e falou com ele assim, olha, todas as igrejas estão orando pela Rose. Muita gente está orando por ela, mas Deus manda dizer que é para você se humilhar perante a ele. Se você acreditar e tiver fé, isso foi no domingo. Ela falou para ele, na segunda-feira, amanhã ela vai ter alta. É para você dobrar o teu joelho e fazer um ato de fé com o Senhor, uma prova de fé. E você E teve quando, alta? e quando ele chegou na segunda-feira, né? Ele chegou na segunda-feira e ele falou assim: vim trazer algumas coisas para você, você vai se alimentar hoje, vim cuidar de você e você vai embora hoje. Eu falei assim: não, não vou embora. Glória. Eu perdi a fé. Eu falei: eu não vou embora. Olha meu estado, olha como eu estou, né? Eu falei com ele assim. Aí chegou as enfermeiras e ele perguntou, chegou a perguntar para as enfermeiras como que tá a situação dela. Ela tem previsão de alta? Aí elas falaram assim: esquece, nem previsão de alta ela tem. Antes de ele sair, ele falou assim comigo: eu creio. E ele está afastado há 10 anos. E ele falou assim: eu Caramba. creio que você vai sair daqui. E eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para te buscar. Eu não dormia no hospital, eu vivia um tormento muito grande, eu não dormia. Mas eu lembro que eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me tirar desse leito, eu não aguentava mais sentir era muita dor, muita dor. Era pus no sangue e sangue na urina. Então doía Caramba. tudo. Os órgãos já estavam tudo infeccionado. E quando eu entrei na emergência, eles me colocaram para internação de emergência muito rápida. Por quê? Eu já estava tendo paralisia das pernas, eu já não estava tendo força nas pernas. Então meu estado era gravíssimo, né? Quem conhece a pielonefrite, que já está bem avançada, sabe que é a tal da sepsia, né, que eles falam, sabe como que é. Pode pesquisar aí para vocês verem. E foi um corre-corre, mas eu falei com o Senhor que se ele me tirasse nesse domingo, foi no domingo da Páscoa, eu pedi a morte, mas eu voltei atrás e falei com ele: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação a qual eu estou vivendo, que eu estou desenganada pelos médicos, eu não vou mais fugir, eu vou me entregar ao chamado. E eu falei dessa forma com o Senhor: eu aceito tudo aquilo a qual o Senhor tem preparado para mim, tudo aquilo que o Senhor falou comigo quando eu era criança, tudo aquilo que o Senhor tem reafirmado e que muitas das vezes eu não acredito por não ter condições, eu, a partir de hoje, eu vou me entregar, porque quem dá condições é o Senhor. Quem faz Aleluia. acontecer é o Senhor. Isso E eu aí. falei com ele dessa forma. Foi onde começou o trabalhar do Senhor, a agir do Senhor na minha vida. E Glória. Deus me trouxe à memória que há 3 a 4 meses atrás, uma irmã da minha igreja tinha me mandado um WhatsApp e falou assim: Rose, Deus manda você meditar na letra de um louvor e eu vou te mandar. Aí ela me mandou a canção. Quando ela me mandou a canção, eu aprendi a cantar o louvor. Só que eu falei assim: Senhor,
esse louvor fala sobre doença, nem doente eu estou, né? Nem doente eu estou. E eu comecei a questionar. Eu falei, nem doente eu estou? Como assim? Mas a canção é linda. E quando eu cheguei no leito do hospital, eu entendi. Eu já tinha avisado. A canção, ela... Dá um trecho aí pra gente ouvir. Ela fala assim, tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa acreditar e descansar. Meu Deus, forte, Rose. Meu Deus do Quem te céu. prometeu garante. Descansa, este mal não é para morte. Aí esse louvor, quando eu aprendi, quando ela me mandou esse louvor, eu falei, poxa, Sim. Senhor, porque o ministro de louvor, ele se aprofunda na letra. Toda letra que ele ouve, que ele aprende, ele se aprofunda naquilo ali para entender, né, o significado daquela canção. Eu falei, gente, mas eu não estou doente. Mas quando eu cheguei, o Senhor lhe avisou. Só que eu fui entender depois, né? Então, assim... E o milagre aconteceu. Então, o Senhor, ele avisa. Ele avisa antes de acontecer, mas ele só vai entender depois do mistério quando acontece, né? Então, quando chegou na segunda-feira, né? Eu dormi com esse louvor na minha cabeça. Eu louvava, né? Porque eu não tinha mais força para nada. Tomei meu banho, me arrumei. Aí eu fiquei com aquela palavra que meu esposo falou assim: ainda vou te buscar para te levar hoje para casa. Aleluia. E eu falei assim, mas eu não acredito. Eu falei, mas eu não acredito, porque a gente é ser humano. Tem hora que a gente perde a nossa fé. E eu falei com ele, não acredito, olha o meu estado, olha como que eu estou. Mas depois eu, sabe, aquele grãozinho de mostarda floresceu no meu coração. Sim. E eu comecei a meditar na letra dessa canção, foi onde eu entendi o que a irmã tinha me entregado, né? E eu comecei quando eu tomei meu banho, almocei no hospital, aí eu deitei, eu não dormia. Quando eu deitei, eu comecei a meditar na letra dessa canção. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para morte. E quando eu deitei, eu dormi com a letra desse louvor na minha mente. Ali, como se eu estivesse louvando mentalmente. Sim. Ali. E eu dormi. Quando eu acordei, era 3h30 da tarde, com o médico me chamando. Quem já ficou internado aqui, quem conhece de hospital, sabe que médico nenhum dá alta para ninguém às 3h30 da tarde. Médico, ele geralmente passa de manhã para dar alta na parte da manhã. É verdade. E quando ele me chamou, ele falou assim, meu Deus, aconteceu algo extraordinário, chegou com o relatório. O relatório, e ele falou né? assim, isso, ele falou assim, aconteceu algo extraordinário com você. De repente, você começou a agir as medicações. De repente, os antibióticos começaram a fazer efeito em você. Aí ele até falou assim, se você tivesse acompanhado aqui, eu te mandava embora agora. E eu dei um pulo, eu falei, glória a Deus, é Deus. E ele falou assim, até a sua aparência mudou. Ele falou desse jeito, até a sua aparência mudou. E eu falei assim, aí ele falou, se tivesse alguém contigo aqui hoje, eu mandava você embora hoje. Te dava alta, assinava teus papéis e te dava alta hoje. Aí Deus falou assim comigo, não, você precisa ir embora hoje, porque eu preciso responder a oração do meu filho. E aí eu dei um pulo, falei, não, doutor, eu vou embora hoje. Eu ligo pro meu esposo, mando ele vir me buscar. E nisso eu fiz. Eu liguei pro meu esposo, falei assim, quer uma boa ou má notícia? Ele falou, quero uma boa notícia, porque de má notícia a gente já tem muitas. Já chega. Aí eu falei, vem me buscar. Ele falou, eu sabia, mas Deus estava trabalhando tanto de um lado quanto de um outro, né? Então, assim, esse é um testemunho de fé. Então, desde então, eu não fugi mais. Glória a Deus. Não fugi. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa para você, não te cortando aqui. Sim. Tá vendo como é que Deus é? Você falou que seu testemunho era muita coisa para contar. E só o que você já contou aqui já testemunha na vida de muitas pessoas o quanto Deus é fiel contigo. Amém. Eu só digo uma coisa, que o que você contou aqui para mim, eu já senti realmente o quanto Deus é na tua vida. Verdade. Então, Rose, que você possa realmente
né, entender, né, essa oportunidade de vida que Deus está falando e esse compromisso que você fez com Ele, com a aliança com o Senhor, de nunca se afastar mais e que sempre honrar o nome dEle através de louvores. E falando em louvores, Rose, eu estou tocando uma música sua aqui, eu comecei a tocar dia de manhã, e essa canção é muito linda. Eu queria que você falasse como nasceu essa canção, Rose, que se chama O Sobrenatural de Deus. Então, o Sobrenatural de Deus é mais uma parceria, né? Porque temos algumas parcerias, temos pessoas que Deus usa para nos abençoar o nosso ministério. Eu sempre falo uma coisa, Deus, quando Ele te chama, Ele te garante. Se Ele te chamou, você confia no Senhor, porque Ele é o teu patrocínio, né? Essa canção é de composição do Mário Roberto Raboni, né? Ele me convidou para estar cantando essa canção, né? Tá colocando voz nessa canção maravilhosa. E essa canção já está com 23 mil visualizações. Você pode dar uma palhinha para nós aí, ao vivo, aqui, a gente? Sim, vamos tentar cantar o refrão. O refrão. Eu quero viver o sobrenatural de Deus em cada decisão, em cada atitude, sejam pelo sobrenatural, o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus em cada decisão, em cada atitude, sejam pelo sobrenatural, o sobrenatural de Deus. Lindo. Eu vou viver Coisa o sobrenatural de Deus. glória. Eu vou viver, meu Deus. Aleluias. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Como você descreve hoje, Rose, sua experiência espiritual com a música? Então, eu sempre... Tem uma frase, né, que eu vou carregar para o resto da minha vida, que eu sempre falo. Se a minha vida, se a minha voz alcançar uma vida, a minha já teria valido a pena aqui na Terra. Aleluia. Então, eu sempre falo que eu já tive várias experiências, assim, na música, muitas experiências mesmo de pessoas falarem que Deus curou, Deus transformou, pessoas que estavam em depressão. É uma luta, né? Que às vezes você canta chorando, você que é levita, você que é adorador. Muitos vão entender o que eu estou falando. Muitas das vezes a gente está cantando, sofrendo, chorando, passando uma luta, mas quando a gente ministra, a gente é ministrado, né? E eu já tive várias experiências assim, maravilhosas, né? Uma delas foi quando eu dei o culto de ação de graça. Eu falei para o Senhor, né, que eu iria abençoar Ele através do culto de ação de graça que eu ia dar, abençoar, né? Porque eu falei, Senhor, o Senhor me dá tanta bênção, tantas coisas, eu vou abençoar também a obra, eu vou abençoar também. E o Senhor, aprova o Senhor de permitir eu dar esse culto de ação de graça. E o Senhor falou comigo dessa forma, minha filha, você vai dar o culto de ação de graça. Mas quem vai te surpreender sou eu. Cristina Mel cantou 5 louvores no meu culto de ação de graça. Glória a Deus. Há 6, 7 anos. Cantamos juntas, né? Ela esteve lá presente. E desde então, né? Deus, ele tem feito muitas coisas, grandes coisas, através, né, dessa minha posição. Porque Amém. Você tem que se posicionar, você que tem promessa, né? Tem pessoas que têm várias promessas, Deus, ele faz várias promessas acontecer, mas se você não se colocar na posição, se você não se colocar na direção a qual o Senhor quer, nada vai acontecer. Mas quando você se coloca na brecha, Senhor, eis-me aqui, eu não vou fugir. Aconteça o que aconteça. Um dia eu vou contar meu testemunho. Aconteça o que aconteça. Eu não vou olhar para um lado nem para o outro. Posso chorar. Mas que eu vou permanecer firme porque eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Então você tem que ter os pés firmes na rocha. E acreditar. Porque você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Milagres vai acontecer. Amém. Estamos aqui ao vivo com Deus, diretamente aqui do estado do Rio de Janeiro, também na Paraíba, que é a nossa matriz,
da Rádio Gospel 1000. Próxima pergunta. Rose, como você prepara as suas apresentações? É ao vivo, é com banda, é no playback? Como é as suas apresentações hoje? Então, às vezes, quando Deus abençoa, né, quando tem músicos, né, que nos acompanham com banda, né, quando eles podem estar acompanhando é com banda. Mas muitas das vezes fazemos com playback, né? Às vezes facilita, né? Até facilita mais, é isso, Rose? Sim, isso aí. Porque Vamos à próxima pergunta? nem sempre eles podem estar acompanhando, né? Sim, é verdade. A próxima pergunta que eu quero fazer para a Rose é o seguinte. Queria que você analisasse bem essa pergunta que eu vou te fazer aqui. É uma pergunta objetiva que com certeza vai te trazer, né, uma experiência fora do comum. Hoje, o que diferencia para você de um verdadeiro adorador e um cantor gospel? Então, o verdadeiro adorador é aquele que, dependente do que você está passando, quem está passando, da luta, na dor, no sofrimento, a gente continua adorando. O cantor, ele canta muitas das vezes por isso aqui, Forte, né? né? O cantor, muitas das vezes, ele se vende, né? Sabemos que é uma profissão. Sim, sabemos que é uma profissão. O músico é uma profissão, porque muitas das vezes você larga tudo que você está fazendo, tem seus afazeres, sua faculdade, tem sua família, para ir fazer o ID, né? Sim, Mas quantos cantores estão se vendendo a um prato de lentilha? verdade. Quantos cantores só canta se tiver um cachê alto? Quantos cantores só vai em lugares chiques, né? Lugares que eventos são grandes, com grandes nomes de música gospel, de nomes renomados. E o adorador, ele vai aonde talvez tenha uma pessoa só ali adorando. O Verdade. adorador, ele não se impossibilita. Ah, se tem transporte, se não tem, ele arruma um jeito e vai. É isso aí. Eu falo porque isso acontece comigo, né? Sim. Eu não cobro. Não tem cachê. A única coisa que eu peço, gente, eu não tenho carro. Se vocês podem me abençoar com a ida e volta. Porque, para quem não sabe, hoje em dia é muito difícil para uma mulher estar andando, se locomovendo para lá e para cá sozinha. É muito perigoso. Rose, e outra Então, coisa, aí eu vou além do mais. A própria Bíblia diz que não se deve despedir um servo de mão vazia. Eu sim, acredito que ter um Uber para buscar você, para levar sim, teu lanche, até uma oferta missionária, eu isso, acho que é valível, porque isso é bíblico. Quando a isso, Bíblia diz que não se despede um servo de mão vazia, é porque está liberando que alguém abençoe com a oferta missionária. Eu acho que é isso aí. Você não está cobrando, você não está exigindo. Você isso. está realmente pedindo o básico dos básicos, que é o necessário. Amém? Uma E próxima meu pergunta. irmão, Uma música gospel impactou, Rose, a sua vida e a sua carreira? então, que nem eu acabei de falar, né? Como eu já nasci nesse meio, e detalhe, nasci nesse meio sem meu pai e sem minha mãe ser cristãos. Ah, não Eles- eram cristãos? não, eles me levavam, eu sou filha de um casal que tiveram 8 filhos, e eu sou Ah, a são única, 8 irmãos. eu sou a única evangélica. Caramba, Então, que coisa linda. eles me carregavam. Meu pai e minha mãe, assim, nunca foram cristão de ser batizado, ter compromisso, mas iam. E eles me levavam. Então, hoje em dia, eu entendi que Deus me deu para eles, né? Então, eu sempre falava, hoje em dia, eu entendo que nem eu te falei sobre o chamado e o escolhido, né? Deus Sim. me escolheu. Só que minha mãe, conversando comigo esses dias, ela falou que Deus falou para ela que ele ia dar uma menina para ela, mas que eu não era dela. Caramba. Ela falou isso comigo, por isso que ela me criou dentro da igreja. Porque ela falou que ela foi numa igreja, obra da restauração, onde eu fui revelada, a promessa foi feita para ela. E lá o Sim. pastor entregou para ela que eu não era dela, que eu era dele. E que ele Glória. estaria cuidando de mim. E ela nem tinha me gerado ainda. Então, Caramba, que assim, coisa forte, Rose. sim. Então, assim, eu sou dele, não tem para onde fugir. Já tentei fugir, mas não tem como. Vai tentar fugir para ver. É difícil. Papai te pega. Estamos aqui ao vivo com a Rose Saramago, Glória a Deus. não é de Deus. E a pergunta mais: quais são, Rose, o desafio
de ser uma adoradora de louvor hoje em dia, na dificuldade que a gente sabe que existe muito, principalmente quando se trata, que nós conversamos aqui agora, sobre cantor e adorador. Ah, não, a Rose não é famosa, a Rose, eu não vou levar a Rose porque a Rose não é famosa, mas eu posso falar como produtor musical, eu vi e acompanho a Rose, e a Rose não deixa nada a desejar para nenhuma cantora famosa. Você canta muito bem, você tem um talento exclusivo, você é uma adoradora. Então me fala, quais desafios que você tem enfrentado? Então, o maior desafio é a disputa no meio gospel. Entendeu? O maior desafio é a disputa no meio gospel. Por quê? Muitos estão começando agora. Então, quando vê você chegando ali naquele ambiente, não sabe do mistério, do ministério que você já carrega há anos com Deus e acaba criando uma rivalidade, É né? verdade. É verdade. Tem muita rivalidade. Gente, tem muita rivalidade no meio gospel. Porque um quer ser melhor do que o outro, um acha que canta melhor do que o outro e esquece de colocar Jesus em primeiro lugar. Todas as vezes que eu vou cantar, eu falo para o Senhor assim, Senhor, que o Senhor seja o centro e que eu diminua. E eu sempre falo para o Senhor que o dia que eu me exaltar, que Ele me abata. Eu sempre falo isso. Mas, infelizmente, tem muitos que ainda nem começou a engatear, tá começando agora pela janela e já acha que eu sou, eu faço, eu aconteço. Se eu não cantar naquele congresso, se eu não estiver ali, nada vai acontecer. E esquece que tudo é pela graça. Então, eu sempre falo que o maior desafio é a disputa que a gente tem no meio dos cantores, né? Muita disputa, a disputa é muito grande, a rivalidade. Infelizmente, sempre tem um que fala mal do outro. Olha, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, para tentar a diminuir o ministério, ou até mesmo, né? Pai do Senhor, Jacques, Deus te abençoe. Sempre falo que sempre tem alguém que se levanta para tentar te abater, sempre tem alguém para tentar denigrir a tua imagem, para falar que você não é, para falar que você não faz, para falar, não chama fulano, porque fulano é isso, fulano é aquilo, acaba denigrindo a sua imagem sem te conhecer. Mas aquele a qual o Senhor chama, não tem como ninguém abater. Porque eu sempre falo que os irmãos de José venderam ele, mancharam a túnica dele, levaram a túnica dele para o pai, manchada, falando que ele tinha morrido, né? Mas eu sempre falo que você pode dormir escravo, mas amanhã você pode acordar governador. E a roda gigante de Deus gira. Se Deus ele quiser me enviar um patrocínio, enviar uma gravadora grande, hoje ele faz isso acontecer. Mas eu sempre falo, primeiro ele forja o nosso caráter, para quando ele nos colocar lá em cima, a gente lembrar da onde ele nos tirou. Porque muitas pessoas querem empinar o nariz, esquecendo que tudo é dele, tudo é por ele, e é ele quem faz. É verdade. Rose, mais uma pergunta. Qual mensagem hoje você tem para os jovens, Rose, que querem se dedicar ao louvor? Você é uma pessoa jovem, então fala para mim qual mensagem você diria agora. Então, a mensagem que eu falo, né, como na nossa entrevista eu sempre falei, né, que colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus no centro de todas as coisas. Tá chorando? Tá sofrendo? Coloca Ele em primeiro lugar. Porque tudo nessa vida passa, tanto a tristeza quanto a alegria, tudo passa. Mas você tem que colocar o Senhor como centro de todas as coisas e se dedicar. E se dedicar. Gente, não é só chegar, eu canto, não. Tem que estudar, tem que fazer exercícios vocais, tem que ensaiar a letra, tem que estudar a palavra, porque você tem que ministrar em cima daquilo que você vai cantar, porque eu não posso cantar um louvor e ministrar em cima de B, eu tenho que ministrar em cima do que eu estou cantando. Você tem que dedicar a sua vida para aquilo ali. Claro que a gente tem uma vida, né? Tem a nossa vida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas, gente, a dedicação é tudo. Ensaio. Se você falar assim, Rose, você está fazendo aula de canto? Não, porque eu não tenho condições de pagar, mas eu estudo canto em casa. Eu estudo. Eu faço aquecimento. Antes de cantar em qualquer lugar, eu faço aquecimento. Eu faço estudo para planejamento da canção. Aonde que eu vou aumentar o tom, o que eu vou fazer, eu faço o arranjo aqui em casa sozinha.
Olha, eu vou Que fazer isso na maravilha. canção. Você toca um instrumento? Não, toca algum instrumento? Não, não. Há muito tempo atrás Bacana. eu arranhava um violão, né? Mas eu pretendo entrar para aula de teclado. Ah, legal, bacana, Rose, bacana. Estamos aqui ao vivo com a Rose Saramago, uma mulher de Deus, que tem mostrado aqui, e você está conhecendo a história dela. Eu tenho certeza que você que não está acompanhando vai acompanhar depois, porque nós vamos colocar no ar. E vamos fazer uma rapidinha aqui com a Rose Saramago. O que é a paz para você? Porque é o quê? A paz. A paz é a gente descansar no Senhor. Fidelidade. Fidelidade é a gente permanecer fiel a Ele, Amigos. acreditando. Amigos, amigos são as pessoas que nos apoiam nos piores momentos da nossa vida. Eu sempre falo isso. Família. Família, família é a minha, que eu amo de paixão. Meu primeiro ministério. Religião. Religião. Oi? Religião. A religião, Deus. Fama. Fama, olha, agora você me pegou. Fama, eu acho que a fama para mim não significa nada. Aonde é que a Rose não vai? Aonde eu não vou, É. olha, agora você me pegou também. Aonde a Rose vai? Eu vou em todos os lugares que o Senhor me enviar. Eis-me aqui, Senhor. Qual a maior dificuldade que você encontra hoje para adorar o Senhor, Rose? A maior dificuldade é o que eu acabei de falar, né? Muitas das vezes a locomoção, né? Porque muitas pessoas dão mais valor para pessoas que já têm já um status, têm mais seguidores em redes sociais, acaba valorizando mais isso. E a gente, por a gente ainda não ter um número grande de seguidor, muitas das vezes eles nem ligam, né? Que nem eu acabei de falar para o irmão, essa é a dificuldade, muitas das vezes até mesmo de um Uber, né? Uma Essa... palavra feia, Rose. Oi? Uma palavra feia. Uma palavra feia. Uma palavra feia. Uma palavra feia. Afastado de Deus é uma palavra bem feia. Afastado Uma do Senhor. palavra bonita. Amigo de Deus. Hoje, o que faltaria para você dizer, Senhor, estou realizada? O que seria? Seria muita coisa, mas cita uma. Uma coisa. Olha, o meu sonho é a minha voz chegar em pessoas. Eu sempre falo para o Senhor, onde eu não puder chegar, que minha voz vá, né? Que minha voz venha alcançar multidões. Eu quero te dizer uma coisa para você, Rose. Nós estamos aqui ao vivo. A Rádio Gospel Meia, ela tem 30 anos. E esse vídeo aqui, ele vai estar em 120 países do mundo. Amém. Glória a Se Deus. alguém não conhecia a Rose, vai conhecer a partir de hoje. Amém. Rose, o que você diria hoje para os seus 15 anos de idade? O que eu diria para meus 15 anos? Eu diria que a gente está conseguindo realizar o nosso sonho. Amém. Rose, estamos chegando ao nosso final. Eu gostaria que você... Vou abrir aqui, que eu estou com o pessoal na rádio aqui. Algumas pessoas que estão te ouvindo. Primeira pessoa aqui é o Márcio Galera, lá de Toyama-ken, no Japão. Manda um alô para ele. Márcio Galera, de Toyama-ken, no Japão. Olá, meu irmão Márcio, galera. Isso. Olá, meu irmão Márcio, galera. Deus abençoe sua vida e que você venha ser impactado através desse podcast aqui, abençoado em nome de Jesus. Manda um alô agora para Paraíba, para a pastora Fernanda, que está te assistindo. Um abraço, pastora Fernanda, que Deus abençoe sua vida e que você seja edificada através desse podcast. Amém? Mande um alô agora para Paula Vilela, da França, que está te ouvindo. E lá, nesse momento, é 11h30 da praticamente manhã, vamos falar assim. Paula Vilela, um abraço para você. Também tenho uma tia que mora aí na França, em Marseille. E Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Um dia ainda vou conhecer essa terra aí, hein?
Eu quero que você mande agora um alô para a missionária Andressa, lá da Espanha, que também está te assistindo, está te ouvindo. Andressa, Deus te abençoe poderosamente e continue confiando nas promessas do Senhor, porque o escolhido não tem escolha e você é uma escolhida, amém? Mande um alô aqui agora para Recife, para Pastor Tiago Fidelis, que está te ouvindo também. A paz do Senhor, pastor Tiago, Deus abençoe sua vida e que você seja edificado através desse podcast e que o Senhor vai abençoar o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus. Eu vou depois aqui, nós estamos chegando no final, que eu tenho outras coisas para fazer aqui na rádio, mas eu vou selecionar uns 15 nomes mais de outros estados, outros países, para mandar para você mandar um alô pessoal, e eu vou mandar um em áudio que eu vou colocar na rádio no ar, tá bom? Amém. Para quem você quer mandar alô agora aí, seu povo, fique à vontade. Então, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos que estão aqui, né, assistindo esse podcast, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Um abraço para minha família, né, para os meus amigos, parentes, pessoas que me conhecem, que acompanham o meu ministério, pessoas aqui no Instagram. Vou compartilhar também lá no TikTok. Que Deus venha abençoar vocês poderosamente. E eu creio que aonde eu não for, minha voz vai ir, você vai ser alcançado em nome de Jesus. E aonde, eu sempre falo isso, gente, eu vou carregar essa frase pro resto da minha Aleluia. vida. Que se minha vida alcançar uma alma sequer, a minha já valeu a pena aqui na Terra. Rose, a pergunta que eu faço aqui, o que é que você acha desse trabalho que nós estamos fazendo aqui? Amanhã, quando eu falo amanhã, eu não vou estar nessa terra, nem a Rose também está. Mas essa gravação vai permanecer, vai estar no YouTube, vai estar nas redes sociais. O que é que você acha das rádios que não fazem esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que não abre oportunidade? Seja rádio famosa ou não. Qual a sua intuição sobre isso? Eu acho que as rádios deveriam abrir oportunidade, porque tem muitos talentos por aí, tem muitas pessoas que têm uma presença de Deus que precisam ser ouvidas, muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Tem tantos cantores que precisam ser reconhecidos, mas não tem fonte de renda, não tem um patrocínio, não tem quem ajuda, muitas das vezes não tem nenhum incentivo, nenhum apoio de ninguém. Então, eu acho muito importante isso aqui. Né? E eu falo que isso aqui que a gente está gravando hoje é um legado, porque se o Senhor vier para mim hoje, isso aqui vai estar aqui gravado. Então, você que vai assistir futuramente, você vai receber do Senhor também, porque isso aqui não deixa de ser um legado. E isso é muito Aleluia. importante. Amém. Como é que você conheceu o Pastor de Deus? Lá no teatro, no teatro, né, que eu me apresentei, lá da Beth Ellen, né? isso, da Beth Ellen, do Troféu Talentos. São Ela é uma talentos. benção, ela é uma benção, eu já participo, já tem o quê? Já é o segundo ano que eu participo. Ele é uma benção, uma mulher de Deus, né? Mas eu já acompanhava já o seu trabalho, né? Eu quero te dizer uma coisa para você. A Beth Ellen ela está assistindo, tá? Ela está Amém. assistindo. Estou falando com ela aqui no WhatsApp, ela está ouvindo a rádio também. Então, Amém. ela a Beth Ellen é uma pessoa maravilhosa Ela é. e agora eu vou te falar uma coisa para você. Eu volto a falar, repetir. Você não deixa ninguém a desejar. Você é uma Amém. adoradora nata, Glória a você Deus. canta muito bem, continua Amém. nessa força, precisando aqui do Pastor de Deus, estou aqui para te ajudar, para Amém. fortalecer contigo, tá? Essa tua música vai tocar aqui todos os dias, em nome de Glória a Jesus. Deus. Eu sou grato pela tua vida e eu queria que Amém. você terminasse aí, dando uma palhinha de qualquer música que você quiser. Fique à vontade que nós estamos fechando. Tem uma canção que quando eu tive na rádio sendo entrevistada, que eu sempre falo, eu falo assim para o Senhor, essa canção é uma trilha sonora da minha vida, porque todo mundo tem uma trilha sonora, né, Sim? da vida. Todo mundo tem uma canção ali que fez parte de alguma situação, ou de alguma vitória, ou de alguma bênção, algo que chegou ali. E tem um louvor que fala assim: se não fosse a tua mão, eu não teria vencido. Eu já tinha desistido, mas tua vontade vai prevalecer. Faz o teu querer,
faz o teu querer. Se não fosse pela tua graça, pra acender a chama do meu coração, mesmo tão cansado, eu não vou parar. Fiz uma promessa a ti no altar. Que coisa linda! Quem canta faz ao vivo. Amém. Telefone para contato, quem quer levar a Rose? 21 975 29 63 40. Tem também, pode me chamar também pelo Instagram, né, que é Rose com Y, Saramargo, _OFC. Pode me chamar também. Repete novamente esse endereço aí. Sim, Instagram, ROSY, Rose Saramargo, _OFC. Pode me chamar lá no direct, tá bom? Quem não conseguir chamar pelo WhatsApp, pode estar me chamando lá, pode me convidar que eu vou. Comigo não tem essa. Rose, pode louvar no congresso? Pode louvar no evento na rua? Pode louvar no casamento? Canto também casamento, tá, gente? Glória. Pode louvar no casamento? Pode louvar no aniversário de 15 anos? Vamos fazer o vídeo do Senhor. Estamos aqui, eis-me aqui, Senhor. Amém. Só Rose, chamar. só ore para a gente fechar agora. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, esse podcast abençoado, Senhor. Eu sei que o Senhor foi a inspiração disso aqui, Senhor, e que vidas que vão ouvir e que ouviram esse podcast venham ser abençoados e alcançados pelo Teu poder, Pai, porque eu não sou nada sem Ti. Rose Saramargo sem o Senhor não é nada, mas a Rose Saramargo com o Senhor pode alcançar gerações, pode alcançar nações, pode alcançar onde ninguém nunca alcançou e pisar em lugares que ninguém nunca pisou. Então, Senhor, eu com o Senhor posso todas as coisas. Amém? E que vocês venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Nessa noite. Rose, obrigado, querida. Deus abençoe a tua vida. Um abraço a todos. E fiquem ligados, porque essa entrevista ficou show. Obrigado, Rose. Paz, querida. Glória a Deus.